Olá, querido amigo, querida amiga, tudo bem com você? Que bom que você chegou, que bom que você voltou, que bom que você está por aí. Hoje nós vamos iniciar o estudo de número 6, Sinais e Segunda Vinda. No dia de hoje nós vamos falar sobre sinais da volta de Jesus. E vamos falar também sobre a volta de Jesus. Por que será que ele ainda não voltou? Será que os sinais já se cumpriram? Falta algum? Jesus ele disse que antes dele voltar, algumas coisas iriam acontecer. Sabe, quando você está perto de chegar após uma viagem bem longa no lugar que você estava a caminho e você começa a ver algumas placas, geralmente tem placas ali sinalizando, né, quantos quilômetros faltam. Eu imagino que esses sinais aqui seriam praticamente assim. Jesus dizendo, ó, tá faltando pouco quilômetro, né? Tá chegando. O destino já está bem mais próximo. Eu imagino que os sinais seriam placas, né, sinalizando que já está chegando no destino final. Porque quando Jesus ele veio aqui, ele disse que algumas coisas iriam acontecer. E de fato, quando a gente para analisar, ele fala sobre guerras, terremotos, fomes, epidemias, frieza ali no coração, né, traição, muitas coisas que 2000 anos após nós podemos perceber que, de fato, já aconteceram. O que é que está faltando ainda, né? Vamos falar sobre isso hoje. Mas antes de abrir a palavra do Senhor, nós vamos fechar os nossos olhos para falar com Ele. Oremos. Querido Deus, poderoso Pai, queremos ouvir a Tua voz. Queremos aprender um pouco mais sobre a Tua palavra. Então, neste momento, nós te rogamos pelo Teu Santo Espírito. Que o Teu Santo Espírito fale conosco agora, nos esclareça, nos explique mais e mais da Tua palavra e da Tua vontade. Te oramos por Jesus. Amém. Então vamos lá? Já pegou a sua Bíblia aí? Se não pegou, pega a Bíblia aí que eu já estou com a minha aqui, ó. Já estou com a minha aqui. Pega a tua Bíblia aí e vamos para o estudo de hoje. Sinais e segunda vinda. Vamos para a primeira pergunta. Que sinais seriam vistos antes da volta de Cristo? Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículos 6, 7 e 10. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Versículo 10. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trairão a muitos. Uau! Vamos responder então aqui? Vamos completar, né? No mundo social, quais seriam os sinais? Nós ouviremos falar de guerras e rumores de guerra, nação contra nação, e haverá fome, né? E haverá fome em vários lugares. Haverá fome em vários lugares. No mundo natural, a gente vê Jesus falar de terremotos, escurecimento do sol e da lua, queda de meteoros, e alguns desses sinais se cumpriram, na verdade todos, mas, por exemplo, o escurecimento do sol e da lua, né? Esse aqui aconteceu ali em 19 de maio de 1780, nos Estados Unidos. Se você der um Google aí, pesquisa esse dia, você vai encontrar lá dizendo assim, ó, dia escuro.
Esse dia foi um breu total. Foi um breu total. Mais ou menos ali, meio-dia, começou a escurecer. Escureceu de tal maneira que nada era visto mais, né? Quando se olhava para o céu, até mesmo à noite, não se via estrelas, não se via lua, não se via nada. Nos Estados Unidos, esse foi conhecido como dia escuro. Não foi um eclipse que aconteceu, nada do tipo. Foi algo assim, sem de fato explicação. Também teve ali a queda dos meteoros em 13 de novembro de 1833. Por minutos ficaram caindo vários meteoros, vários meteoros. A gente percebe ali também mais um sinal, né, que se cumpriu. E de fato, quando a gente para analisar no mundo religioso também, haverá falsos profetas, né, e falsos cristos. O engano será baseado em sinais e prodígios. E aí se assustar a quantidade de pessoas que falam em nome de Cristo, né? Se aproveitam da inocência, da ingenuidade de muitos. Pregam uma palavra distorcida, falam em verdades, pregam no nome do Senhor, fazem falsos sinais e prodígios. Eu já conheci uma menina que ela me disse que ela recebia para ir em alguns lugares aí, alguns templos religiosos e fingir que estava doente, né? Fingir que estava endemoniada. E ali eles faziam o movimento todo ali, né? E diziam que curaram a menina. E eles faziam isso com várias outras pessoas. Então, de fato, é sinal da volta de Jesus. Sabe, nós estamos vendo aí guerras, rumores de guerras, nação contra nação, terremoto, fome, pandemias, o Covid-19, né? Parecia que nós estávamos vivendo um filme de terror. Eu não sei você, mas eu achei assustador. Então, tudo isso é sinal da volta de Jesus. É sinal da volta de Jesus. Agora, qual é a promessa de Jesus que ele confirma ali a sua vinda, né? Qual é a promessa? Vamos ver ali João 14. Esse texto é bem conhecido. João 14, talvez um dos mais conhecidos. João 14, versículo 1 ao versículo 3. João 14, do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Uau! Veja, a promessa aqui é que Jesus iria, mas voltaria para nos buscar. Que bênção, hein? Que maravilha! Então, verdadeiro ou falso? Virei outra vez? Verdadeiro. Darei saúde física? Falso. Expulsarei demônios? Falsos, né? Falsos. Falso. Então veja, o Novo Testamento menciona mais de 300 vezes que Cristo voltará. Sabe, essa é a nossa maior promessa e esperança, a volta de Jesus. Imagina, se Jesus não fosse voltar, seria vã a nossa fé. O que nós estaríamos fazendo aqui? Por que nós estaríamos pregando?
Qual o sentido da volta de Jesus? Qual seria o sentido, na verdade, de viver se Jesus não fosse voltar? Sabe, seria tão pouco viver nesse mundo. 60, 70, 80 anos, quando passa disso ou chega nisso é com muita fadiga e morrer sem esperança de viver eternamente. Mas a nossa maior esperança e promessa é que de fato Jesus voltará. Isso nos motiva, né? Isso nos alegra. Isso nos faz continuar. Terceira pergunta: como será a vinda de Cristo e quantos o verão? Mateus capítulo 24 e Apocalipse capítulo 1. Mateus capítulo 24, versículo 27 e 30. Porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Versículo 30. Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E muita glória, oh glória. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, diz assim: Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Uau! Então, como será a vinda de Cristo e quantos o verão? Como um relâmpago, será visto por todos, né? A vinda de Cristo, né, será literal e visível, né? Então veja, é, tem gente que diz assim que Jesus já voltou, né? Tem gente que diz que é o próprio Cristo. Que loucura, hein? Então a Bíblia deixa claro que quando Jesus voltar, todo olho verá. Ah, não vai ter isso de dizer, é, Jesus já voltou e está lá em BH agora. Ele vai chegar aí na nossa cidade ainda. Vai chegar, tá? Pegou um ônibus, um Uber, chegou primeiro no Japão, o fuso horário. Não, quando Jesus voltar, todo olho verá. Ele virá nas nuvens do céu com poder e muita glória. Será o evento mais magnífico que o olho humano verá. Sabe, quando ele voltar, todo mundo vai ver. Não tem como dizer assim, não dá para ver daqui não. Dá para ver sim, mas a Bíblia vai nos falar um pouco mais sobre isso. Vamos ver aqui, ó, a quarta pergunta. O que ocorrerá na segunda vinda com os justos vivos? 1 Tessalonicenses 4:17. Olha só, isso aí é interessante, hein? 1 Tessalonicenses 4:17 diz: Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Uau! Então, o que é que vai acontecer com os justos vivos? Serão transformados e arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Então, veja, quando Jesus voltar, ele não vai pisar nessa terra, nós vamos vê-lo lá nos ares, né? E nós vamos nos encontrar com ele lá. A Bíblia diz que nós seremos transformados no abrir, no piscar dos olhos. Então veja, seremos transformados e arrebatados. Agora, o que vai acontecer com os justos mortos? Primeiro, eu quero que você lembre: quando Jesus voltar, haverá uma classe de justos, uma classe de mortos. Os justos vivos e os justos mortos. E os ímpios e os perdidos, né? E os injustos mortos e os ímpios vivos.
Nós vamos falar sobre estas 4 classes aqui. A primeira nós já falamos, né? Aqueles que são justos vivos. Nós seremos transformados, nós, amém? Nós seremos arrebatados e transformados. Agora, o que que acontece com os justos mortos? O que que a Bíblia fala sobre os mortos? Nesse mesmo capítulo 4, no versículo 16. Depois Apocalipse 20. 1 Tessalonicenses 4,16. Diz assim: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Uau! Então, os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Então, interessante isso aqui, hein? Se vai ressuscitar primeiro é porque vai ter uma outra ressurreição, né? Uma segunda. Agora, Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Diz assim: Bem-aventurado ou feliz e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele uns 1000 anos. Uau! Então veja, de fato, bem-aventurado é aqueles que ressuscitarem primeiro. Então, qual é a recompensa? Não, é isso mesmo. Que recompensa alcançarão os justos mortos? Ressuscitarão? Verdadeiro. Permanecerão dormindo? Falso. Reencarnarão? Falso. Então veja, né? A promessa é que aqueles que morrerem em Cristo vão ressuscitar. Vão ressuscitar primeiro. Sobre esses a segunda morte não terá vez. Então veja, se alguém morreu em Cristo, ele vai ressuscitar na primeira ressurreição. Quando Jesus voltar, esse vai ressuscitar. E vai ali ser transformado também, arrebatado, né? Vamos nos unir, os justos vivos e os justos mortos, né? Que estavam mortos, né? Vão ressuscitar ali agora e vão se unir esses dois, né? Das duas classes de justos, né? E vão ali se encontrar com Jesus nos céus, nos ares. Que coisa linda, hein? Que fantástico. Eu quero fazer parte dos justos. Eu quero fazer parte daqueles que serão salvos. Se eu morrer, daqueles que irão ressuscitar primeiro. Agora, o estudo vai falar um pouco mais aqui. Vai falar também sobre qual é a recompensa dos ímpios. Olha só isso aqui, hein? Agora vamos falar sobre os ímpios. Qual será a recompensa dos ímpios? Penúltima pergunta aqui do nosso estudo de hoje. Apocalipse capítulo 6 e 2 Tessalonicenses. Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, versículo 15 ao 17, e depois Apocalipse capítulo 9, versículo 2. Apocalipse capítulo 6, versículo 15 a 17. Diz assim: Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Agora, 2 Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, diz assim: Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Uau! Então veja, qual será a recompensa, né? O que é que vai acontecer com os ímpios vivos?
Eles serão transformados? Falso. Serão destruídos? Verdadeiro. Nada acontece? Falso. Falso, né? Então veja, que interessante isso aqui, né? A Bíblia diz que quando Jesus estiver ali voltando, né? Eles vão se desesperar. Imagina, imagina o desespero daqueles que se encontram perdidos, né? Eles vão tentar se jogar dos penhascos, vão querer que as rochas caiam sobre si, vão tentar ali se matar, não vão conseguir. Até que, quando Jesus ele aparecer na sua glória e resplendor, a Bíblia diz que ao verem a glória de Cristo, eles morreram. Morreram. Então perceba. Então, isso acontece, né, com aqueles que estão perdidos. Eles serão destruídos. Só que, de acordo com Apocalipse capítulo 20, no versículo 5, a gente vai perceber que também existem os mortos ímpios. Estes não irão reviver agora. Eles vão continuar lá mortos. Eles só vão ressuscitar após 1000 anos, na segunda ressurreição, né? Na segunda ressurreição. Então, perceba, né? Jesus ele vem e diante deste momento aqui, nós teremos 4 classes de pessoas: duas de salvos e duas de perdidos. Os salvos vivos serão transformados e arrebatados. Os salvos mortos serão ressuscitados e irão ali transformados se encontrar com Jesus também nos ares. Os mortos perdidos, os mortos perdidos, eles vão continuar mortos, só vão ressuscitar após 1000 anos. E os perdidos vivos, eles vão ficar desesperados ali, mas ao verem a glória de Jesus, eles serão destruídos. Agora a última pergunta aqui para a gente concluir o estudo de hoje. Quando devemos tomar a decisão de nos preparar para a segunda vinda de Cristo? Você já entendeu que os sinais já se cumpriram, né? A maioria deles. Jesus já está perto de voltar. Agora, quando que nós devemos tomar a decisão de nos preparar para a segunda vinda de Jesus? 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Diz assim: porque ele diz: eu te ouvi no templo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Então, quando devemos tomar a decisão de nos preparar para a segunda vinda de Jesus? Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o tempo da salvação. Hoje, agora, esse é o momento. Esse é o momento de nos entregarmos a Jesus. Com a morte cessa toda a oportunidade. Nós não sabemos do dia de amanhã. Hoje é o presente, o amanhã a Deus pertence. Hoje é o dia oportuno da nossa salvação. Hoje é o dia de você tomar sua decisão. Por que que você não tomou sua decisão ainda? O que é que você está esperando? Está arriscando demais, hein? Eu já conheci histórias e pessoas que não tiveram tempo de voltar para Jesus. Eu já conheci pessoas que não tiveram tempo de tomar sua decisão. Na verdade, tempo tiveram, mas não aproveitaram. Hoje, Jesus te chama. O que é que você responde para o teu Salvador? Fala para o Senhor: eis-me aqui, estou pronto, eu aceito. Diga isso para Cristo. Vamos fazer o nosso compromisso de fé? Você crê que a segunda vinda de Cristo será pessoal, literal e visível? Sim. Amém. Você crê que, pelos sinais, sua vinda está muito próxima? Sim. Amém.
Você quer, a partir de hoje, se preparar para estar entre os salvos? Eu tenho certeza que sim. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe você, abençoe a sua família, abençoe também a sua decisão. Louvado seja o nome do Senhor por isso. No nosso próximo estudo, nós vamos falar sobre os 1000 anos e a nova terra. Você viu ali que Apocalipse capítulo 20, versículo 5, vai falar que após 1000 anos haverá a segunda ressurreição. Então vamos falar sobre isso. O que é que acontece nesses 1000 anos, né? Vamos estudar esse assunto aqui e vamos estudar também sobre a nova terra. Tenho certeza que será uma grande bênção para você. Não perde, não. Vamos orar? Querido Deus, poderoso Pai, obrigado ao Senhor por esse estudo que tivemos no dia de hoje. Obrigado, Pai, porque de fato hoje ficou bem claro para a gente que os sinais já se cumpriram. Só falta agora o Senhor voltar. E quando Jesus voltar, nós queremos estar prontos, preparados. Por favor, Pai, nos ajuda a que a gente possa viver conforme o teu querer e a tua vontade. Que a nossa decisão hoje seja de entregar a nossa vida inteiramente a Ti. Nos abençoa, nos guarda e nos livra de todo mal. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe você, abençoe a sua família e até o nosso próximo estudo.